E aí, pessoal, tudo bem? Como é que você vai? Meu nome é Rafael e você está aqui mais uma vez no Ficcionando. E o episódio de hoje eu vou trazer aqui mais uma vez a série clássica do Star Trek, lógico, não podia deixar de lado. E a gente vai apresentar aqui hoje nesse vídeo o segundo piloto que foi feito por Gene Roddenberry e que esse sim foi aprovado pela NBS. Então hoje eu lhes trago o episódio onde nenhum homem jamais esteve. Esse que atualmente no catálogo da Netflix está como o terceiro episódio, na verdade esse foi realmente o segundo piloto que ele foi criado e sim aprovado. Então aí vamos bater um papinho aí e desvendar essa história aí. Mas antes, roda a vinheta. Bom, a sinopse desse episódio é o que? A nave Enterprise ela capta um chamado de socorro num determinado setor e eles vão até lá. Chegando lá, esse chamado de socorro era de uma nave que já estava sumida há mais de 2 séculos, né? E chegando lá não tinha mais sinal da nave, a não ser um rádio de transmissor que tinha saído da nave. Eles automaticamente pegam esse transmissor, né, e levam para a nave, e lá eles conseguem ter algumas comunicações. Eles conseguem realmente ver através desse rádio os últimos registros da nave, né? E eles descobrem que alguma coisa aconteceu, morreram 6 tripulantes e um ficou ferido, e logo depois ele se recuperou e agiu estranhamente, colocou a nave em perigo, e o último recurso do capitão foi de explodir a nave. Pouco depois disso eles saem desse local, um campo de força aparece na frente deles e não tem para onde eles saírem. Ali eles vão de frente com esse campo de força, e esse campo de força acerta a nave, destrói algumas partes da nave, a nave fica praticamente quase vagando, né? E esse campo de força ele atinge 2 tripulantes, o Gary Mitchell e a doutora Elizabeth Gaynor. Né? Aparentemente a doutora ela acorda, né? E os dois caem no chão. Ela simplesmente acorda e ela volta a ficar bem, só que o Gary não. O Gary, quando ele acorda, ele fica com os olhos todos, todo aquele olho prateado, né? Que é o cargo-chefe do episódio, né? Lógico, levam eles para a enfermaria, eles ficam fazendo vários tipos de análise. A doutora fica analisando ele, né? Pois ela se sente bem, normalmente, fez os exames dela e ela estava completamente normal. Ele estava ficando bem, né? Só que aqueles olhos ali estavam incomodando toda a tripulação, né? E falando em tripulação, né? Eu não podia deixar de lado. Esse episódio, como foi um segundo piloto, eles trocaram todo o elenco, né? Menos, exceto um, claro, Leonard Nimoy como Spock estava mais uma vez aqui. Só que ele estava diferente. Já vou começar por ele. Ele estava muito mais frio, muito mais sem sentimentos, né? Totalmente frio e calculista, né? Que é o Spock que a gente vai realmente conhecer pro resto aí dos episódios até hoje e se apaixonar por ele. A gente vai aceitar ele dessa forma, né? Um ser totalmente de lógica apenas, né? Ele foi o único que ficou, esse personagem, né? E o ator também, do primeiro piloto da Jawa, né? E aqui os outros personagens foram substituídos. A começar, né? Começa o episódio narrando, né? O capitão, né? O capitão James T. Kirk, aqui o famoso James T. Kirk, né? O capitão que não obedece ordens, o capitão que é boa pinta, o sabichão, que pega as mulheres, né? Ele aparece aqui nesse episódio pela primeira vez, né? Embora não seja o primeiro episódio que a gente assistiu, na verdade ele é o terceiro, mas ele realmente foi o segundo piloto a ser mostrado, então por isso que eu estou começando por esse episódio, tá? Aparece ele, aparece, né, o Sulo aparece também o Montgomery Scott. Então eles começam a estudar, começam a fazer vários exames no Gary. E aí a gente o Capitão Kirk, ele já era amigo dele antes, né, de ser capitão, na época que eles ainda estavam estudando. Então ele tem uma afeição a mais por ele, né? Ele vai visitar ele várias vezes, só que ele começa a perceber
que o Gary já não está sendo mais o mesmo. Né? Ele está falando de uma maneira diferente, ele está se posicionando de uma maneira diferente e, querendo ou não, ele está ficando muito mais inteligente. Ele está lendo com mais rapidez do que um ser humano normal. Né? Ele já tinha lido metade da biblioteca da nave e então todo mundo começando a ficar um pouco apreensivo. Principalmente o Spock, né? O Spock já veio com a lógica dele numa ideia mais radical, né? Já queria eliminá-lo, falando que se ele continuasse a evoluir dessa maneira, ia pôr todos os tripulantes da nave em perigo, né? Ele não estava errado, né? Mas lógico que o capitão ele vai tentar fazer da melhor maneira possível, né? Porque afinal ele é um tripulante e é amigo dele, né? Então ele deixa passar, ele deixa continuar em observação, só que aí o Gary ele vai realmente criando poderes psíquicos. Ele começa a ler mentes, ele começa a ter telecinese, ele começa a controlar alguns mecanismos da nave, atrapalhando e pondo realmente a tripulação num certo desespero. O capitão realmente ele começa a ficar muito preocupado, enquanto o Spock continua ali no cangote dele, infernizando ele para falar, ó, vamos matar esse cara logo. O Spock já aparece depois armado, até que eles chegam, o Spock, o Capitão Kirk e a doutora chegam no quarto para falar com ele, e ele realmente já está totalmente mudado, né? O jeito dele pensar, de falar, ele já pensa que ele já não é mais um ser humano, que ele já está virando algo mais, né? Que ele já está virando um mutante, um ser superior. Quando o capitão vai repreender o Gary, ele estende a mão e solta um tipo de raio que paralisa o capitão. Logo o Spock ele saca a arma, tenta ir para frente dele para atirar. Ele também mobiliza o Spock. Eles ficam todos assustados. O Gary levanta e começa a falar sobre si, que o ego dele já estava muito acima, né? Ele começa a falar que eles eram como moscas perto dele. Um movimento muito rápido, o capitão e o Spock acabam imobilizando ele, a doutora coloca sedativo nele e assim eles conseguem imobilizar ele. Sem ter por onde correr, a única alternativa que o capitão que ele consegue ter é que eles tinham que ir por um planeta, Delta Vega, se eu não me engano, e para pegar os cristais de lítio para consertar a nave, né, reabastecer e assim poder seguir em frente, né, com as explorações. E como era um planeta desértico, eles estavam... A única ideia que o capitão que realmente conseguiu ter para não prejudicar a vida dele, para não ter que matá-lo, segundo o Spock, era realmente deixar preso ele lá. E foi assim que eles fizeram. Eles realmente se teletransportaram. Quando chegaram lá no planeta, se teletransportaram para o planeta. Ele e mais alguns cientistas, né, doutores ali que estavam com ele, e aprisionaram ele lá numa prisão, onde ele ficou lá intacto enquanto eles estavam conversando com ele. Só que cada vez que ele estava preso, ele foi ficando cada vez mais forte, né, ao ponto de ele querer realmente passar pela barreira de energia que estava ali na prisão. Só que ele não estava forte o suficiente e ele acaba caindo no chão. Quando ele cai no chão, os olhos dele voltam ao normal e ele descobre, e por alguns segundos ele volta a ser o Gary de sempre. O Spock fala pro capitão que naquele momento era o momento certo para que matassem ele, enquanto ele estava fraco, mas logo em seguida ele volta, os olhos prateados novamente, volta a ser esse ser diferente. Aí a história vai indo, eles vão conversando, vão enrolando, vão organizando as coisas ali para abastecer a nave. Enquanto isso ele fica quieto lá, paciente, e a doutora ali do lado dele, não deixando ele em momento nenhum sozinho. Só que os poderes deles mentais vai crescendo mais ainda. Ele consegue, de lá da prisão do planeta, consegue matar um tripulante lá na nave e assim atrasando mais ainda a partida da nave, até que chega um ponto onde ele consegue soltar aqueles poderes de raio novamente em cima do Capitão Kirk e do comandante Spock.
e assim tirar a barreira, ou seja, nada ali naquele momento já conseguia deter ele, e ele estende as mãos para a doutora e acontece uma coisa que ninguém estava esperando, que é realmente a doutora ficar com os olhos prateados novamente, porque afinal ela foi afetada no início do episódio, mas até então ela estava agindo normalmente, né? Mas ali naquele momento ela se torna igual a ele. Então os dois fogem dali. Um doutor vem e acorda o Capitão Kirk, e ele, muito bravo, muito nervoso e desapontado por se sentir ter falhado com ele, pega uma arma ali e vai atrás dele. Ele fala para não acordar o Spock, ele vai sozinho. E ele começa a ir realmente atrás dele no planeta. Nisso mostra o Mitchell e a doutora andando pelo planeta. É um planeta completamente rochoso, sem vida ali, e a doutora questiona ele falando que não teria como eles sobreviverem ali, né? Pois não tem fauna, não tem água, não tem fruta, não tem como eles sobreviverem. E o poder ali do Mitchell já estava tão grande que ele estende a mão e com a força do pensamento ele começa a criar fauna ali. Ele cria plantas, terra, água, frutas, e a gente vê que ele já realmente já estava se igualando a um deus. Já estava se sentindo a um deus. Nisso, quando o Kirk estava chegando perto ali, ele consegue sentir a presença do Kirk e começa a falar mentalmente. Kirk já está nervoso, já está atônito, querendo caçar ele, querendo achar ele. Então a doutora ela também começa a sentir a mente dele, começa a ler os pensamentos dele. E ele permite que a doutora vá até ele. Quando ela chega lá, ela não é igual ao Gary, né? Ela ainda tem bondade, ela ainda tem a humanidade dela. Ela tenta convencer o Kirk a ir embora, pegar a nave com os tripulantes e saírem de lá. E ele não permite, até que simplesmente o Gary aparece lá. E aí sim começa a ter um confronto, né? O Kirk pega a arma e começa a disparar nele, e ele simplesmente ri como se nada tivesse acontecendo. Um movimentar de mãos já faz a arma sair das mãos dele. E depois disso o Gary começa a torturar o Kirk, né? Ele levanta as mãos e com a força do pensamento ele começa a torturar o Kirk, põe ele de joelhos, falando que ele tem que adorar ele como se ele fosse um deus. E a doutora vendo isso, ela fica perplexa, sem se mover, sem agir, não sabendo o que fazer. Enquanto isso, o Kirk, sentindo dor ali, sendo torturado, ele tenta convencer a doutora que ela não pode ficar vendo aquilo sem fazer nada. Até que num momento ali de desespero da doutora, a doutora ela realmente começa a soltar aqueles raios das mãos no Gary Mitchell, né? E aí eles começam a lutar um contra o outro, e ao ponto dos dois irem pro chão, mas quando vai pro chão, o Gary já tá sem os poderes. Ele ficou fraco o suficiente, e aquele poder e aquele ego sumiram naquele instante, ele voltou a ser o Gary normal. Aí o Capitão Kirk faz o que ele faz de melhor, né? Sai na porrada, pega ele, começa a sentar porrada nele. Os dois começam a brigar ali, uma briga feia ali, o Capitão Kirk sai bastante machucado. Só que aí no momento que ele pegar uma pedra e iria finalizar aquele momento ali, o Gary volta os poderes novamente e volta aquele modo Deus. Aí começa a castigar o Capitão Kirk novamente, Kirk morrendo de medo ali. Mas num momento ali de esperteza do Kirk, ele pega a arma novamente, em vez de atirar nele, atira numa pedra, nos rochedos que estavam acima dele. E antes disso, o Gary ele tinha feito uma cova para o Kirk, que ele iria matá-lo e iria enterrado ele da maneira que todos nós enterramos. Nisso ele atira nas rochas e as rochas caem em cima do Gary, e o Gary cai dentro da cova e lá ele fica soterrado na cova com as pedras em cima. O Capitão Kirk ele vai até a doutora fala algumas últimas palavras, sentindo muito por tudo que aconteceu, e ela também morre ali no momento. Nisso o Kirk ele volta para a nave, né? E o episódio termina ele conversando ali com o Capitão Spock, falando que as fichas deles dois, os registros finais deles dois, falam que eles morreram no cumprimento do dever, que ele não iria deixar que o Gary, que foi um amigo fiel, um tripulante fiel ali, terminasse dessa maneira, né? E o Capitão Spock ali, por mais frio e calculista que ele sempre foi, ele também fala que sente muito pela perda do Gary, né? Esse episódio, gente, ele nos questiona, né?
nos faz questionar, pelo menos a mim me faz questionar, será que nós seríamos nós mesmos se nós simplesmente do nada tivéssemos algum tipo de poder? E se nós estivéssemos no lugar do Gary, será que nós mudaríamos nosso ego, nosso modo de pensar? Será que nós iríamos olhar para os nossos semelhantes, né? Os nossos seres humanos? Iríamos pensar que eles iam ser apenas moscas, insetos? Será que nós iríamos realmente chegar a pegar um nojo e não se importar se algum vive ou morre? Né? Esse é um episódio maravilhoso e nos faz realmente questionar isso. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte, comente, compartilhe esse vídeo com quem gosta de Star Trek, com quem gosta de ficção científica. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima.